Boa noite, gente. Tá chegando ali o Paula. Boa noite, boa noite. Boa noite, Chegou. boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Instagram do Manaim. Que alegria receber você nessa noite. Que alegria receber todos vocês que estão chegando aí. Vocês estão conseguindo nos ouvir? Poliana, Nayara? Vão dando um retorno aí, pessoal. Estão conseguindo nos ouvir? Sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Gláucia. Gláucia Neto. Gláucia. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, Gláucia? Você sabe por quê. Não careço nem mereço, mas muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, pelo retorno. Eu queria agradecer desde já a presença do Padre Luiz Mar aqui conosco, nessa live, né? Que iniciou semana passada com o Padre Márcio, com a Jennifer, e foi uma bênção. Então, hoje eu e o Padre Luiz Mar estamos aqui para dar continuidade naquilo que o Senhor colocou no coração, né? Do Manaim, para falar dos 10 mandamentos. E que graça que essa noite nós estamos aqui, mesmo na graça de Deus, e com muita alegria de poder falar aquilo que o Senhor nos pede para viver. Então, eu vou passar a palavra para o padre, para ele se apresentar, né? Muito obrigada, viu, padre? Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. O senhor sabe o quanto que a gente ama o senhor, né? Amém. Então, muito obrigada. Gente, boa noite. Bom, pela minha fé, eu vou dizer que é um prazer, né, estar aqui. Só pela minha fé. Eu nunca participei desses momentos, não. Então, assim, eu tô meio assim, meio bobo aqui, né? Meio da roça. Eu tô aqui meio sem saber. Mas pela minha fé, né? É um prazer, porque quando Paulo me convidou, né? A gente veio ao mundo para servir, né? E entregou a vida a Deus também foi para servir, né? E se a gente quer fazer da nossa vida o que Deus quer que nós façamos, né? Que ela seja toda ela vivida para a honra e glória do seu santo nome, para o louvor da sua glória, né? Então, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Vamos lá. Vamos Muito lá. obrigado, Paulo, pelo convite aí. Muito obrigado também a todos vocês aí do Manaim, né? Essa presença aí de vocês na igreja, essa presença jovem, alegre, né? Cheia de fé, sempre prestativos, sempre disponíveis para ajudar, para servir, para construir o reino de Deus, né? Muito obrigado. Podemos começar propriamente dito, né? Pois é, Pode. então semana passada, com a Jennifer e o padre Márcio, lá de Bertioga, né, o grupo de oração aí de vocês, né, o Manaim, deu início a todo momento de reflexão, né, em torno do decálogo, dos 10 mandamentos. Né? Nós sabemos que, né, o decálogo ele foi entregue por Deus, né, a Moisés, né, no Monte Sinai. E conforme está lá no livro conforme está lá no Deuteronômio, né, foi escrito pelo dedo de Deus, né? Foi o próprio Deus que escreveu, né? Foi com o dedo de Deus que ele escreveu mesmo nas tábuas da lei e entregou a Moisés para que Moisés pudesse passar ao povo. Né? Eu começo dizendo assim de um ponto que eu vejo que é muito principal, né? Os mandamentos, né? O decálogo aí, as tábuas da lei, né? Essas 10 palavras aí, é a expressão do amor de Deus. Né? Quem ama
quer se fazer presente na vida da pessoa amada. Quem ama quer cuidar da pessoa amada, né? Quem ama deseja e busca o melhor para a pessoa amada. Quem ama só quer o bem da pessoa amada. Então Deus que nos ama e nos ama com esse amor eterno, Ele só quer o nosso bem. Então os mandamentos, eles não podem ser tomados por nós como um fardo, como um peso, de jeito nenhum, né? É uma ordem, sim, né? É uma ordem, é um mandamento, é um mandamento. Deus está mandando, Deus está dando ordens ali, né? É um cumpra-se, é a lei divina ali, é um cumpra-se para todos nós, né? Mas que a gente perceba os mandamentos como esse cumpra-se em nome do amor inefável, indizível, eterno que Deus tem por nós. Se nós tomarmos os mandamentos como expressão do amor de Deus por nós, com certeza, né, nós vamos querer nós vamos acolhê-los, nos esforçando sempre mais para bem vivê-los. Por quê? Porque é esse Deus que tanto nos ama, nós vamos querer amar. E se Deus nos dá os mandamentos como expressão do seu amor, a melhor forma de nós amarmos a esse Deus que nos amou por primeiro e de forma gratuita é vivendo os mandamentos, né? Então que a gente possa continuar nos esforçando mesmo, com todas as nossas fraquezas, limitações, mas com todo o desejo da nossa alma, que nós possamos nos esforçar para continuar a responder, a dar essa resposta de amor pelo acolhimento e pela vivência dos mandamentos a esse Deus que nos amou e que só nos entregou os mandamentos como expressão desse amor, que Ele quer o nosso bem. Nós somos de Deus, né? Nós viemos de Deus e voltamos para Deus. E nessa volta para Deus, Ele nos dá os mandamentos para quê? Para que nós não nos percamos. Então, por isso que a gente pode dizer dos mandamentos como, pensar nos mandamentos como esses sinais de trânsito aí. Você sai de Barbacena, vai para Juiz de Fora, você tem que respeitar os sinais de trânsito para você chegar bem ao seu destino, que é Juiz de Fora. Nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é a pátria celeste. Nós somos peregrinos neste mundo. Então, os mandamentos, eles vão entrando aí como que, vamos pensar nos sinais de trânsito. Eles vão nos guiando, nos orientando, e se nós nos deixamos conduzir por eles, nós não nos perdemos nessa estrada que nos leva de volta para o céu. Nós vamos chegar no entardecer de nossas vidas ao nosso destino, né? E vamos ser felizes por toda a eternidade, né? Porque teremos chegado aí na nossa morada eterna, né? Mas enfim, semana passada então, a Jennifer e o Padre Márcio, né, e os que acompanharam, refletiram um pouco aí sobre o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e sobre não tomar seu santo nome em vão. Como a gente falou no início, Deus, quando escreveu com o seu dedo lá, né, o Decálogo, Ele assim o fez, como está lá no Deuteronômio, também no Êxodo, em 2 tábuas. Entregou as 2 tábuas a Moisés. E a igreja, ela interpreta essas 2 tábuas, organizando esses mandamentos. Na primeira tábua, os 3 primeiros mandamentos. E o terceiro hoje é guardar, né? Lembrar-se de guardar o dia de sábado, como um dia consagrado ao Senhor para nós cristãos, né? Jesus ressignifica o sábado e levando o sábado à sua plenitude, para nós cristãos, o domingo, como dia consagrado ao Senhor por excelência, né? Então, a igreja, ela acolhe essas 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, organiza esses 10 mandamentos e nos apresenta aí, na primeira tábua, esses 3 mandamentos que estão diretamente relacionados com os direitos de Deus. Deus tem direito de ser amado sobre todas as coisas. Deus tem direito, Ele tem direito de ser amado sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador. O céu e da terra, tudo foi criado por Ele. Então é direito dele ser amado sobre todas as coisas e não se colocar nada acima dele. É direito de Deus, né, que o seu santo nome não seja tomado em vão, né? Às vezes, que a gente, quando era criança, e mesmo as crianças hoje,
Quando você toma o nome da mãe da criança, né? Tá lá a gente criança, de repente o coleguinha tomou o nome da mãe da gente em vão na boca dele, falou da nossa mãe. Da minha mãe você não fala, não. Se você falar da minha mãe, eu acerto a sua boca. Você pode parar, né? Quer dizer, a gente não aceita que tome o nome da nossa mãe em vão. Até mesmo o nosso nome. Eu não sei se vocês, né, que estão aí nos acompanhando, se vocês conhecem essa expressão, pelo menos na minha infância, usava-se muito essa expressão, né? Pode parar, pode parar. Meu nome não é osso para andar na boca de cachorro. Meu nome não é osso para andar na boca de cachorro. Agora imagina o santo nome de Deus. Então Deus tem direito que o seu santo nome não seja tomado em vão, como hoje em dia, sobretudo, as pessoas tomam por aí, né? Não temendo a Deus, né? Elas, além de violarem os mandamentos da lei de Deus, né? Elas acabam blasfemando ao tomar o nome de Deus em vão, né? Que é violação também desse segundo mandamento. E o terceiro mandamento, né? Que é o nosso aqui agora, que é o, né, guardar domingos e festa. É o lembrar-se de guardar o sábado como dia santo e consagrado ao Senhor nosso Deus. E manter essa comunhão com Deus no repouso. Então, esses três primeiros mandamentos da primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas, dizem respeito a essa relação, aos direitos de Deus. E nós vamos também hoje, né, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, né? Esse quarto mandamento, ele encabeça a segunda tábua, né? Ele abre a segunda tábua, que diz respeito à segunda tábua, aos direitos dos homens. Primeira tábua, os três primeiros mandamentos, direitos de Deus. Segunda tábua, os sete mandamentos, os outros sete mandamentos, direitos dos homens. Mas enfim, então, né? Concluindo da primeira tábua, terceiro mandamento, né? Que é guardar domingos e festas. Vamos lá no Êxodo, Êxodo capítulo 20, versículo 18. Opa, Êxodo capítulo 20, versículo 8. 20, capítulo 20, versículo 8. Êxodo. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum. No sétimo dia, o Senhor repousou e abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Mais um pouquinho para baixo também, nós pegamos até o 11. Né? O sábado como um dia do repouso do Senhor, o Senhor que abençoa o sábado, o Senhor que consagra esse sábado. Mas o mandamento começa dizendo, né? Lembra-te de santificar o dia de sábado. Por que lembra-te? Por que nós precisamos nos lembrar de algumas coisas? Porque nós esquecemos. Sobretudo, por que alguém diz? Às vezes a mãe diz para o filho, meu filho, cuidado, né? Vai se esquecer não, se lembre. Às vezes o marido para uma esposa, a esposa para o marido, o patrão com o empregado lá na hora que está cobrando alguma coisa, os amigos, os namorados, né? Vai esquecer não. Vê se você se lembra, vê se você se lembra e não se esqueça. Então, a ordem de Deus, né, começa. Lembra-te de santificar o dia de sábado, ou seja, não se esqueça. Né? Não se esqueça da criação. Eu criei o mundo em 6 dias e no sétimo dia eu descansei. Que você tome o dia de sábado em minha honra, em minha honra. O sábado, ele é tomado, guardado em honra do Senhor nosso Deus. Não é guardar à toa. Então, tem 3 verbos aqui que é muito importante a gente colocá-los. Esse mandamento traz 3 verbos. O verbo lembrar, o verbo consagrar e o verbo abençoar. O verbo lembrar. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Ou seja, não se esqueça de tudo o que eu, o teu Deus, te fiz. E, lembrando-te de guardares o sábado, guarde-o, para que você não perca essa vida de comunhão comigo que você deve ter. Guardar o sábado aqui também é viver uma vida de comunhão com Deus.
Depois, consagrar o Senhor que toma o sábado como dia de seu repouso, o abençoa e o consagra. Consagrar aqui significa separar. Né? Uma pessoa que se consagra a Deus, ela é separada para Deus. Né? Ou um padre, a religiosa, né? Até mesmo aquele leigo, aquela leiga que se consagra. O marido com a mulher também, né? A esposa com o marido. Né? Quer dizer, quando a mulher se casa, ela se consagra. Consagrada a Deus, ela se consagra ao seu marido, ou seja, ela se torna ali separada, ela se deixa separar para o seu marido. Ela não é mais de nenhum outro homem, ela agora é do seu homem, do seu marido. Né? Então, o sábado aqui, como dia consagrado a Deus, é um dia que nós tiramos, que nós separamos para nos oferecer um pouco mais a Deus em oração. E também o verbo abençoar. O Senhor que descansou no sábado, o santificou, o consagrou e o abençoou. Abençoar aqui, fazer o bem. Uma pessoa que faz o bem, ela está abençoando com seus gestos, com as suas atitudes, com tudo de bom que ela está fazendo ali. Então, a gente tem que saber, um ponto que eu acho que é importante a gente saber. O sábado, como dia de repouso, repousar aqui não significa não fazer nada. Não significa não fazer nada. Né? O repouso do sábado aqui é o repouso daquela atividade rotineira, mecânica, cansativa do dia da semana. Você passou 6 dias trabalhando, você está cansado, seu corpo está cansado, sua mente está cansada, você não é de ferro. Né? Se até Deus descansou, e esse se até Deus descansou, é claro que é uma linguagem antropomórfica. É um jeito que o homem encontrou de falar de Deus. Ele aplicou uma mentalidade humana a Deus. Né? Então, o antropomorfismo, ele é estudado quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Né? O antropomorfismo é essa linguagem usada pelo agiógrafo, que é o autor sagrado, para falar humanamente de Deus. Né? Então ele toma Deus como esse homem, como um homem, né? Uma linguagem humana para falar de Deus. Então Deus descansou. É claro que Deus não se cansou. Deus é Deus, né? Ele não ia se cansar. É para dizer que se Deus que descansou no 7º dia, né? Que dirá a nós, né? Se Deus descansou no 7º dia, que dirá a nós? Nós precisamos também. A mente cansa, o corpo cansa. Então, o 7º dia é também dia de repouso. Nós precisamos de um dia de repouso. Muitas pessoas se assustam quando diz que o padre tem folga na segunda-feira. Oh, é padre folga? Né? Oh, não sabia não que é padre folga. Não, né? É um burro de carga. Né? E tem gente que acha que padre não folga, aí mesmo a folga do padre na segunda-feira, né? O telefone às vezes já toca cedo, a campainha toca cedo e as pessoas procuram. Agora, é claro que a folga do padre não é para não fazer nada. Né? É o que nós estamos dizendo do sábado aqui. Né? Repousar aqui não é não fazer nada. Repousar aqui é parar, interromper com aquela atividade rotineira que cansa o corpo, cansa a mente, de tão mecânica que é no seu dia após dia. Né? Então você não faz aquela atividade, mas outras atividades você faz. Né? E qual a principal atividade que você vai fazer? Né? É um dia consagrado ao Senhor Deus. Senhor Deus. Então é um dia cuja atividade principal é o louvor a Deus. Né? É a oração. É você ir ao templo. É você participar do culto. Então a atividade principal, que é a atividade religiosa, é você se dedicar um pouco mais às coisas de Deus. E também é um dia para abençoar. Ou seja, você não vai fazer aquelas atividades rotineiras. Delas você está descansando, você está cansado. Mas né, é um dia também para se abençoar. Você aproveita para visitar uma pessoa doente, você visita sua mãe, visita um amigo, visita uma pessoa que está precisando de uma palavra de conforto, de consolo, de força, de ânimo da sua parte.
você faz alguma atividadezinha dentro de casa, né? É como diz o povo na roça, enquanto se descansa, carrega pedra. Né? Então, irmãos e irmãs, estão aí nos acompanhando, né, queridos amigos aí. O dia, então, de sábado, como um dia de repouso, é um dia consagrado a Deus, para a gente viver um pouco mais da nossa vida nessa comunhão com Deus, pela presença, pela participação no culto, né? Por esse se entregar, se dedicar um pouco mais às coisas de Deus. Agora, na origem aqui, né, lembra-te de santificar o sábado. Nós não tomamos o sábado, nós cristãos católicos, apostólicos romanos, né, os católicos, os cristãos de modo geral, né, nós não tomamos o sábado como esse dia por excelência consagrado ao Senhor Deus. Por quê? Porque se no sábado Deus descansou da sua criação, ele descansou para que na plenitude dos tempos, né, conforme os seus desígnios salvíficos, na plenitude dos tempos, ele descesse do seu repouso, né, e viesse recriar essa criação ingrata, pecadora, que precisava ser redimida, né, dos seus pecados para sair do caminho da morte eterna para onde estava indo. Né? Então, no Antigo Testamento, Deus promete nos enviar da casa de Davi o seu herdeiro, o seu filho unigênito, o Redentor, o Salvador. Na plenitude dos tempos, Deus então desce do seu repouso. E em Jesus Cristo, seu Verbo eterno, ele recria a sua obra. Ele recria a sua obra. E se nós formos lá nos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, bem como João, os 4 evangelistas, eles trazem para nós que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, ele estava vazio, Jesus havia ressuscitado. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João deixam claro para nós que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? O domingo, né? Então, para nós cristãos, católicos, apostólicos romanos, né? Católicos dissidentes também, igrejas evangélicas, mas você tem ainda algumas igrejas evangélicas, como você tem, né, os judaizantes por aí, né, que eles, né, tomam ali o sábado. Para o judeu, é o sábado, o dia consagrado ao Senhor, seu Deus. Para nós católicos, não é o sábado, é o domingo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo, e em Jesus o Pai refaz a sua obra, e assim Jesus Cristo, com a sua Páscoa, com a sua ressurreição, ele ressignifica o sentido do sábado. Ele eleva o sábado à sua plenitude com a sua gloriosa ressurreição. Então, nós católicos, nós não tomamos o sábado como dia consagrado ao Senhor Deus, mas ressignificado e elevado à plenitude em Jesus Cristo, com a sua Páscoa, com a sua ressurreição. O domingo é para nós o dia por excelência consagrado ao Senhor. Né? Não é para nós trabalharmos no domingo, né? É para nós nos dedicarmos ao Senhor nosso Deus. O domingo é esse dia do repouso do Senhor. Né? E quem participa do domingo está participando já desse momento que vai nos preparando pela fé para participarmos, na verdade, do repouso eterno de Deus. Né? E antes eles participavam do repouso de Deus, que criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Agora nós somos convidados com São Paulo, né, a entrarmos no repouso de Deus. Então, guardar o domingo é ir espiritualmente se preparando para um dia nos adentrarmos no repouso eterno de Deus. Né? Então, o domingo para nós é esse dia consagrado ao Senhor nosso Deus. É um dia que nós não deveríamos trabalhar. Agora, é claro que, sobretudo nos tempos atuais, né,
As coisas estão tão difíceis. Quantas pessoas trabalham os domingos e trabalham tanto porque elas são obrigadas a trabalhar. Sim, A pessoa está verdade. desempregada, ela encontra emprego numa empresa aí que dá para ela lá trabalhar domingo sim, domingo não. Ou que dá para ela trabalhar, dá para ela folga na segunda-feira, ou na terça, ou Bom, na quarta, ou na quinta. Todo domingo está ali. Né? Então, quantas pessoas? Quantos médicos? Quantos profissionais liberais? Quantas outras pessoas, né, que se veem obrigadas, forçadas a trabalhar no domingo? E aí? Como é que fica o dia do repouso do Senhor? E aí, como é que ficou esse dia consagrado ao Senhor para nós nos entregarmos um pouco mais a Ele em oração, com as nossas atividades religiosas? E aí, se você realmente não vai ter tempo no domingo, no dia da sua folga, faça desse dia da sua folga um dia consagrado ao Senhor por excelência. Né? Hoje em dia nós temos missas para todo lado. Né? Olhe lá na sua paróquia, padre, quais os dias que tem missa? Né? Uma cidade grande igual Barbacena, 11 paróquias. Barbacena nós temos, se não me engano, 98 missas só nos fins de semana. Se não me engano, em Barbacena são 98, cerca de 100 missas só no fim de semana. E todos os dias as nossas igrejas têm missa. Então, se você se vê obrigado a trabalhar no domingo, pega a sua folga, olha onde tem missa e vive essa folga como um dia de repouso e consagre esse seu dia de repouso ao Senhor seu Deus. Né? Vá à missa, participe, faça uma boa confissão, se tem muito tempo que você não faz, né? Para você receber a comunhão eucarística, se você não tem nenhum impedimento canônico, né? Pastoral. E nesse seu dia de folga, repetindo, né? O dia do descanso não é um dia de não fazer nada. O dia de descanso é um dia que você foge dessa atividade rotineira. Mas nesse dia de descanso, você pode fazer o bem, praticar a caridade, e deve. Né? E ver que obras na fé que você pode fazer de consagração e de oferta da sua vida ao Senhor, seu Deus, né? Através da caridade feita ao seu irmão. Né? Então, assim, pelo nosso tempo que é mais curto, né, Alessandra? É um pouquinho não isso que eu estou pode, deixando aqui, então. pode O ficar à sábado, vontade, padre. né? O sábado aí, como esse dia consagrado a Deus, né? Que ainda o é para os judeus, mas para os judeus que às vezes tomam esse sábado de uma forma tão ferrenha. Né? Lá em Israel, eles têm os hotéis lá, tem elevadores lá, você tem elevadores, né, para você ir no seu apartamento, no seu, no andar do seu apartamento, você toca. Né? Mas você tem elevador, e se o prédio tem 20 andares, você tem o elevador que ele automaticamente ele para, andar por andar, andar por andar, andar por andar. Se você está hospedado no 16º andar, você pega o outro elevador para você apertar o botão do 16º e descer no 16º. Né? Porque se você pegar o outro, você vai parar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, 15º, 16º. Por quê? Porque no sábado, eles não apertam nem o botão do elevador, eles não podem apertar, nem o interruptor da lâmpada. Né? Então, no pôr do sol da sexta-feira, geralmente eles já apagam as luzes que precisam apagar, deixam acesas que precisam, porque nem o interruptor da lâmpada eles apertam para acender ou para apagar, nem o do elevador. Então, já tem esse elevador aí, se tem 20 andares do prédio, já tem o elevador com essa parada em andar por andar. Porque assim, independente do andar, todo mundo lá pode entrar e sair sem precisar tocar. Né? Por isso é a briga de Jesus com eles, porque eles eram muito ferrenhos, e Jesus, que se coloca como Senhor do sábado, vai mostrar que o homem, né, o sábado ele foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Né? Então a briga de Jesus, né, briga entre aspas, Jesus não brigou com ninguém, né? Mas a ira, a irritação, a raiva, né, que os judeus passaram a ter de Jesus, achando que ele era um blasfemador, um subversivo, um fora da lei, né? Que ele não estava respeitando a lei sabática. Ele não estava respeitando a lei sabática quando em dia de sábado ele permitia que os discípulos pegassem espigas
e comessem. Ele entrava na sinagoga, curava lá o homem da mão seca, curava vários outros doentes, né? E os judeus, eles não podiam aceitar isso, né? E ainda hoje, os judeus, então, continuam lá, com o seu elevador lá, parando em todos os andares, porque eles não podem nem apertar o botão para entrar ou para sair, né? Então, já é tudo bem automático. Mas para nós, cristãos católicos, não, né? Nós acolhemos Jesus como Messias, como Filho de Deus esperado, como nosso Salvador, né? Então, o domingo é para nós o que o sábado é para os judeus que estão parados no Antigo Testamento. Coitados, né? Nesse sentido, com todo respeito, né? Eles estão parados no Antigo Testamento, eles não acolheram Jesus, os que acolheram se converteram. De judeus passaram a ser cristãos, né? É claro. Então, o domingo é para nós o que o sábado era para eles, né? Mas nós que acolhemos Jesus como Salvador, o Messias esperado, o nosso Redentor, né? Nós compreendemos como que Jesus, que não veio para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la, para complementá-la, como que ele ressignifica e leva à plenitude o sentido do sábado, né? Nos dando o domingo como esse dia por excelência consagrado ao Senhor nosso Deus. Então, que nós valorizemos o domingo e busquemos, né, vivê-lo como um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Que nós busquemos, que nós vivamos o domingo, acolhamos o domingo como esse dia consagrado ao Senhor nosso Deus para prestarmos honra, culto, louvor a Ele. Que nós acolhamos esse domingo, né, e possamos viver através dele uma vida de mais íntima comunhão com Deus, já preparando a nossa entrada nesse repouso eterno. Oxalá todos os católicos compreendessem isso e valorizassem bem o domingo. Às vezes no domingo você está de folga, porque é o dia do seu repouso, aí você vai aonde? Você vai à casa da sua mãe. Por quê? Ué, eu vou visitar minha mãe, né? Não, todo domingo eu vou na minha mãe. Nossa, não fica um domingo sem ir na minha mãe. Não, amo demais. Então você vai, todo domingo você visita sua mãe porque você ama demais. Você visita seu pai. Você vai. Dia de domingo eu gosto de visitar um amigo. De domingo eu visito uma irmã, outro irmão. De domingo eu vou à praça, eu vou ao parque municipal, né? Ou seja, muitas pessoas, a maioria das pessoas aproveitam o domingo para ir ao encontro de quem elas tanto amam e que elas passaram a semana sem ver. E Deus? Você não aproveita o domingo? Principalmente para você ir ao encontro daquele que te amou por primeiro e te amou de forma gratuita. Né? Se você, antes de visitar seu pai no domingo, sua mãe no domingo, antes de ir naquele lugar que você gosta no domingo, se você não se acorre para a casa de Deus, né, para visitá-lo, para estar com ele, né, é porque você ainda é muito ingrato. É porque você ainda vê os mandamentos como um fardo pesado, como conversa para boi dormir. Porque se você ver os mandamentos, conceber os mandamentos como expressão do amor de Deus, você, fazendo experiência de ser amado por esse Deus, você vai querer responder a esse amor tão somente amando. E vai responder amando, honrando o terceiro mandamento. Guardar domingos e festa. Quais festas? Encerrando aqui, Alessandra, para te passar também, né? Quais festas? Diz o Catecismo da Igreja Católica. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, por fim, de todos os santos, né? Então a Igreja, organizando os mandamentos em 2 tábuas, né, ela vai, né, organizar esse terceiro mandamento para nós, né? Esse terceiro mandamento, ele tem algo da lei natural, porque, né, nós, né, temos essa inteligência para perceber. Nós não somos criador de nada. Nós não passamos de um grão de areia da praia, né? Um grãozinho de areia de nada por aí, né? Então nós temos também essa lei natural aí que nos ajuda com o dom da inteligência a perceber, né? Nós somos nada sem Deus, né? Então,
Nós temos também que fazer uso dessa inteligência, fazendo uso dessa inteligência, fazendo jus a essa lei natural que nos ajuda a perceber, né, que tem o Criador, né, tem esse Deus aí que tudo governa, que tudo comanda, né? Então, a lei da lei natural, nós percebemos no terceiro mandamento, a lei divina, que esse mandamento ele é um preceito, é uma prescrição divina, é revelação de Deus. Lembra-te de guardar o sábado, né, e tomá-lo como um dia consagrado a mim, né, e vivê-lo em minha honra. Tem algo da lei natural, da lei divina e também da lei eclesiástica. Né? Por que da lei eclesiástica? Porque é Jesus quem confiou à igreja, comunidade de salvação, esse poder, né, de organizar todo esse momento também para os seus fiéis. Lembremos lá de Mateus 16, capítulo 16, versículo 18 e 19, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela nunca. Se você ligar na terra, será ligado no céu, se você desligar na terra, será desligado no céu. Então a igreja, com esse poder que lhe confiou Cristo, ela então organiza para nós, né, esse momento aqui, dos mandamentos, né, e atualiza para nós, que a palavra de Deus é dinâmica, né? A igreja atualiza para nós, então, lembrar-se de guardar o sábado, né, como um dia abençoado e consagrado ao Senhor nosso Deus, hoje, então, ressignificado e elevado à plenitude pela Páscoa do Cristo, ao domingo. Então, o terceiro mandamento não vem ali escrito para nós, lembrar-se de guardar o sábado como dia de descanso do Senhor, mas vem, né, guardar o domingo, né, como o Dias Domini, como o dia do Senhor por excelência. Né? O dia que o Senhor recriou a sua obra, né, não poupando a vida do seu unigênito. E com esse poder também, né, de trazer para nós esses dias santos, esses dias de festa e de guarda, que nos levam a viver mais a nossa fé, né, a celebrar mais a nossa Páscoa, o mistério pascal, né, celebrar mais Jesus Cristo, sua mãe, a Virgem Maria, né, os apóstolos e os santos. Né? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude. Né? Ele que nos amou por primeiro, né? Ele que nos ama, mesmo que nós não o amemos, ele nos ama. Né? Pensa no pai, ou no bom pai ou a boa mãe. Está ali, né? Sofrendo ingratidões do filho, chorando, sangrando o coração por causa do filho que está terrivelmente ofendendo, magoando sua mãe, magoando seu pai. Mas o pai está ali amando. Ele é bom, ele segue amando. A mãe é boa, ela segue amando. Né? Ah, mas você é boba. Se eu fosse você... Não, deixa. Né? Como Santa Mônica, como Santa Rita de Cássia, né? Como tantas santas na igreja, eu vou pedindo a Deus pela conversão dele. Né? Assim como o bom pai e a boa mãe. Mesmo que o filho não demonstre amor por tudo que ele faz pelo filho, esse pai segue amando. Essa mãe segue amando. Mesmo que nós não demonstremos amor por Deus, Deus segue nos amando. Mas o bom mesmo é compreendermos, então, esse amor que Deus tem por nós e responder amando, vivendo o terceiro mandamento, de guardar os domingos e festas de guarda. E por quê? Né? O domingo como dia do repouso, né? De viver esse momento para o louvor da glória de Deus. É um dia também de estar com a família, né, Alessandra? Então passemos para o quarto mandamento, né? Porque o domingo, como dia de repouso, é um dia de buscar a Deus, né? Prestar culto a Deus, mas é um dia também de você se entregar um pouco mais à sua família, né? É para você, o homem casado, sair para o boteco, ficar lá no boteco a tarde inteira, a mulher ir lá para casa, sei lá, da amiga dela e fica... Não, é um dia de quem é casado ficar mais juntinho, curtir mais com os filhos, marido e mulher, né? Então, como o domingo, como dia de repouso, é um dia de repousar em Deus pelo culto, né? Pela participação na Santa Missa, mas repousar também ao lado de quem você ama por excelência, a sua família. Então, passemos para o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe, né? O qual encabeça a segunda tábua da lei. Amém, Padre. Então, como o Padre já disse no início, né? Os primeiros mandamentos que já foram esclarecidos, né? Já foi aqui partilhado com vocês. Ele se trata de Deus, né? Somos aconselhados
a seguir aquilo que Deus nos pede. Do quarto mandamento adiante é para nós, né? Seres humanos, estamos aqui para viver aquilo que Deus nos pede, aquilo que o Senhor nos orienta, porque como o Padre disse, ninguém melhor para nos conhecer, para nos amar do que Deus. Deus nos fez, nós somos filhos amados do Senhor, então Ele nos conhece muito bem, então Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para o Padre Luismar, Ele sabe o que é melhor para você, meu irmão. E eu, como diz, né, o Papa João Paulo II, depois de Deus, a autoridade na terra é pai e mãe. E é isso que esse quarto mandamento vem trazer para nós. Honrar pai e mãe. E eu começo com vocês aqui para a gente partilhar um pouquinho, lá em São Paulo, né? Que ele fala em Efésios. Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. Ele fala o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento que inclui uma promessa para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Então é isso, meus irmãos, esse quarto mandamento é esse obedecer aos pais na questão daquilo que é certo. Pecado, não, né? Às vezes nós somos orientados pelo pai, pela mãe, para caminhos certos. Agora, aquele pai, aquela mãe que orienta, né, para o caminho do pecado, nós não devemos obediência, né? Então, assim, os pais foram enviados, nós fomos enviados através da família, que é o que o Padre Luismar já comentou. Deus, ele é extremamente preocupado com a família. Então, ele mandou o pai e a mãe para poder nos guiar, para poder nos conduzir. E é claro que hoje em dia, né, padre, a gente tem visto quantas famílias desestruturadas, mas eu até tirava essa dúvida logo no início, antes da celebração com o padre. Pais são aqueles que cuidam, aqueles que orientam, aqueles que levam o filho até mesmo no crescimento da fé, porque os nossos pais são os primeiros catequistas, né? Os nossos pais são os primeiros que vão nos ensinar ali a dar os passos, a falar. Então, meu irmão, é isso que nesse evangelho pede, né? Que nós possamos honrar, nós possamos obedecer, nós possamos pedir mesmo, a ter mesmo obediência aos nossos pais, porque eles são, né, o canal da graça de Deus na nossa vida. Então, o pai, a mãe, eles nunca vão querer o nosso mal, né? E às vezes nós, filhos, padre, é muito difícil a gente entender isso, né? Às vezes o pai vai corrigir, falo por mim mesmo, né? Na minha fase difícil, que eu dei trabalho, como é difícil a gente enxergar aquele falar ali da sua mãe, aquele falar do seu pai, como uma coisa boa. Nós queremos, às vezes, nós não entendemos, na verdade, que o nosso pai e a nossa mãe, nós somos subordinados a eles. Nós precisamos respeitá-los. E é isso que esse mandamento vem pedir, mas também a igreja nos apresenta, a igreja nos mostra que não só nós temos que seguir aquilo, né? Mas os nossos pais também têm deveres e obrigações. Quando eu rezava, né, por esse momento, o Senhor me mostrava muitas coisas que estava mesmo no catecismo da Igreja Católica. E quando, gente, eu peguei para ler, para ver, né, para analisar mais profundamente, eu falei, nossa, que maravilha que nós temos a igreja, que nós podemos buscar aquilo que nós temos dúvida, né? Nós temos o catecismo da Igreja Católica que nos dá orientação de como viver esses mandamentos, de como seguir isso que Jesus, né? Que Jesus trouxe para nós. O exemplo maior que nós temos é Jesus. Jesus foi obediente a Maria, Jesus foi obediente a José, e Jesus era o Filho de Deus. E ele deu o exemplo, ele veio para nos salvar, mas até os 30 anos dele, ele ficou lá, obedecendo José, trabalhando com José.
Ele ficou lá respeitando Nossa Senhora. A gente conhece várias passagens que vê a obediência de Jesus. Como Jesus foi um filho que obedeceu seu pai, que obedeceu a sua mãe, que viveu esse mandamento inteiramente, inteiramente. Ele viveu todos os outros, mas esse ele viveu e deixou como exemplo, como a família é a base. A família é algo assim que Deus cuida, que Deus ama, que Deus mesmo, ele olha para a família e fala: meus filhos, eu estou com vocês. E diante mesmo de tantas dificuldades, né, que a família tem enfrentado, tribulações, Deus está ali, Deus está presente naquela família que busca, como o padre disse. Precisamos buscar, precisamos acreditar, né, na nossa fé. A gente precisa dar passos mais em Deus. Então a família é fundamental, a base familiar é fundamental. E como eu dizia para vocês, né, que não só nós, filhos, mas os nossos pais também têm deveres e obrigações. Os pais aí que estão assistindo, eles precisam criar o filho na fé, eles precisam educar, eles precisam levar o filho à igreja, né? Ensinar ao filho como se comportar. Eles precisam de dar essa educação para o filho, porque assim o filho também vai saber respeitar, o filho vai saber olhar para ele e ver que é um pai e uma mãe de fé. E aqui no parágrafo 2252 do nosso Catecismo da Igreja Católica, ele fala o seguinte: os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais de seus filhos. Então é o que eu já partilhava com vocês. Os pais também têm deveres. Deus confiou a mim, a minha mãe, ao meu pai. E quando eu falo de mãe e pai, é até a dúvida que eu tirei com o padre, que eu tinha comentado já aqui com vocês. Pais, é aqueles que cuidam. Às vezes você tá aí, mas... Não, você foi criado pela sua avó, você foi criado... Existe uma figura, né, materna e uma figura paterna para você. Então você deve respeito, gratidão, amor. Quantas vezes, né, a gente vê pais que adoecem, idosos esquecidos, né? Então é isso que esse mandamento vem falar pra gente. Porque ali na hora da saúde, da alegria, é muito fácil, mas os nossos pais vão envelhecer, né? Então eles vão precisar dos cuidados. É aí também que você vai honrar. É aí também que você vai amar, é aí também que você vai cuidar. Se lembrando de quando você era criança, quantas vezes o seu pai perdeu noite de sono, quantas vezes sua mãe perdeu noite de sono, né? Então, meu irmão, minha irmã, esse quarto mandamento, ele é... Por que que ele é o primeiro, né? Por que que ele é o primeiro dessa segunda parte aí que o padre falou? Porque ele é importante. Ele é muito importante. Deus já sabia dessa grandeza, dessa maravilha que seria a família, né? Que está sendo tão atacada, mas Ele está conosco. Então precisamos, meus irmãos, nos esforçar para viver à risca mesmo, como o padre diz, esses mandamentos, porque é o melhor para a minha vida, é o melhor para a sua vida. E quando eu falava sobre a família, né, de Jesus, eu via mesmo, né, eu vejo quantas famílias que às vezes, né, padre, em vez de vir para a igreja, né, de vir aqui para a celebração juntos, preferem estar em outros lugares, né, esquecem mesmo dessa essência, né, de onde às vezes tudo começou, que foi ali no matrimônio, né, foi ali, casou, então o matrimônio, ele no dia mesmo do matrimônio, o padre nos fala isso, né? Que vocês possam vir, que vocês possam participar da comunidade. Isso é importante também, porque a família já começa ali. Muitas pessoas, padre, às vezes eu ouço, né? Falar assim, vai ter um filho? Agora a família de vocês começou. Não, a família começa desde a bênção do matrimônio, não é, padre? Desde ali ali o casal já é uma família, não precisa vir, né, o filho. É claro que
com o tempo vem os filhos, mas a família já começa no matrimônio. Então, os pais também já têm o dever, o cuidado de começar desde ali do início a se fortalecer. E a gente fortalece onde, meus irmãos? Em Deus, na casa de Deus, buscando mesmo o sacramento da Eucaristia. É assim que nós fortalecemos, porque como o padre disse, nós somos pecadores, nós caímos, mas precisamos nos levantar e seguir. E com o coração mesmo cheio dessa vontade de Deus, nós vamos conseguir vencer as tribulações, nós vamos conseguir vencer os desafios que passamos ao longo da nossa vida. Então, assim, vamos procurar mesmo a seguir estes mandamentos, principalmente esse honrar pai e mãe, que é o começo, para que a gente possa dar passos na nossa caminhada, para que a gente possa dar passos na fé. Então, vamos iniciar mesmo. Vai ser difícil? Vai, né? Mas precisamos ter fé que vamos conseguir seguir tudo aquilo que Deus nos pede, aquilo que Jesus nos orientou, nos mostrou como modelo para seguir. Esqueci de alguma coisa, padre, que o senhor quer acrescentar? Eu vejo que, vou deixar um pouquinho claro, né, esclarecer um pouquinho mais aqui, então, que a autoridade, né, os pais, né, são figuras aí que representam a grande figura desse pai, né, nosso que está no céu, que é Deus, né? Então, Uhum. né, por trás da figura do meu pai e da minha mãe, a figura de Deus. Antes de nós sermos filhos dos nossos pais, nós somos filhos de Deus, né? Eu não sou filho da Hilda e do Afonso, eu sou filho de Deus, né? Antes de ser filho da Hilda e do Afonso, eu sou filho de Deus. Agora, a minha vida, que é um sonho do amor de Deus, para Ele, né, me conceber, para Ele me trazer aqui na Terra, Ele quis, né, a colaboração de um homem e de uma mulher. Se não for através da colaboração de um homem e de uma mulher, né, Deus não me traria nesse mundo, né? Então eu sou filho de Deus, confiado a Hilda, confiado ao Afonso, né? E porque eu sou filho de Deus, eu vim de Deus, né? Eu volto para Deus. Deve ser muito doloroso perder um filho, perder uma filha, mas é um perder também entre aspas, porque os pais, igual você namora aí com a Renata, tem alguns namorados aí, é preciso saber disso, né? Ao se casar, o casamento está aberto aí à procriação. O homem e a mulher é chamado a colaborar com Deus no plano da criação através dos filhos que eles vão acolher como dons de Deus, fruto do seu amor. E assim eles vão fazer da sua família, né, um vestígio, um reflexo, né, da grande família que é a Trindade Santa, a Santíssima Trindade. E vão buscar viver essa vida de comunhão, né, como a Trindade Santa vive. Mas nós somos mesmo filhos de Deus. Então é bom quando o casal se casa, né, e tem ali o seu planejamento familiar, é isso em mente pela fé, né? Se vivem mesmo a fé, como esse dom de Deus, essa virtude teologal presente aí, né, na sua vida, você vai ter essa consciência de fé, né? Os filhos que eu vou ter são filhos de Deus. Se são de Deus, se sairão de Deus, poderão a qualquer momento voltar para Deus. Para Deus. Então eu recebo os filhos que Deus quiser me dar, devolvo quando Deus quiser receber, porque não são meus, são filhos de Deus, né? Eu sou apenas representante de Deus, né, que gera, né, que cria, né, e que cuida. Deus gera através do homem e da mulher, né? Deus cria através do homem e da mulher, né? Deus cuida através do homem e da mulher. Então, é muito importante esse mandamento de honrar pai e mãe. Pai e mãe. Porque meu pai e minha mãe, eles são representantes de Deus. Então eu tenho esse, né? Eu tenho aí essa obrigação de honrar, né? Lá no Eclesiástico, no capítulo 22, terminando aqui, né? Diz assim, ó,
O filho mal educado é a vergonha do seu pai. Olha que coisa. O filho mal educado é a vergonha do seu pai. A filha semelhante não gozará nenhuma consideração. A filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. Né? O filho mal educado é a vergonha de seu pai. E a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. Então não é para causarmos mágoa aos nossos pais. Não é para desrespeitarmos. Né? Para obedecermos. Obedecer, escutar com atenção, obedecer, ser submisso, abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dessa autoridade, que é meu pai e minha mãe. E lembrando também que esse honrar pai e mãe, essa autoridade aqui também se estende às autoridades religiosas, às autoridades civis, governamentais. Né? Nós devemos honrar, respeitar, escutar com atenção aquele ou aquela que se coloca diante de mim como autoridade. Né? Ai de mim se eu não honrar, não respeitar a autoridade. Senão, a não ser que ela não se faça respeitar. Né? A não ser que autoridade, na raiz latina, significa fazer crescer. A autoridade é aquela que faz o outro crescer. Se a autoridade não está fazendo o outro crescer, então não é para ela ser respeitada. Mas se ela está trabalhando, né? Se a igreja, se o padre, se o pai, se a mãe, se o governo está trabalhando incansavelmente para fazer crescer a família na fé, fazer crescer a família no amor, fazer crescer a família na comunhão, né? Se o padre está se entregando ali, fazendo crescer o reino de Deus, né? Se o governo está ali trabalhando para fazer crescer a nação na ordem, na justiça, na paz, na prosperidade, ai de mim se eu não respeitar essa autoridade. O Senhor vai me pedir contas. Né? Agora, se a autoridade não está fazendo crescer, aí é claro que eu não vou respeitar. Porque a autoridade que faz crescer, ela promove a vida. Né? E quem promove a vida está trabalhando, né, para Deus. Porque Deus é o autor, o Senhor e o amigo da vida. Então, que Deus também nos abençoe, né? Para que nós possamos cumprir a nossa obrigação de filhos, honrando nossos pais, e que Deus abençoe também os pais, né? Que têm deveres aí de trabalhar para alimentar, para sustentar os filhos, de educá-los na fé, de vigiá-los para que eles não pequem contra o Senhor, não pequem fugindo do caminho do Senhor, que é o caminho da salvação. Que Deus abençoe os pais aí para que os pais possam auxiliar os seus filhos na descoberta de si mesmos, na descoberta da sua vocação, e apoiá-los também na sua vocação, né? Para que eles sejam felizes aí, sempre vivendo na presença de Deus, né? É uma pena que o tempo acabou, né? É uma pena. É, padre. Mas vocês optaram por semana 2 mandamentos. Eu acho que vocês deveriam ter colocado um, porque um daria para a gente bater papo, né? Ainda mais eu que falo muito. Mas, assim, ô, padre. Para mim que falo muito, um mandamento a gente ficaria aqui 2 horas conversando e eu não vi o tempo passar. Agora 1 hora para tudo. Mas eu quero te agradecer, padre, por estar aqui conosco. E se o senhor puder dar a bênção, porque a gente queria muito salvar essa live aí. Se o senhor puder dar a bênção, né? Pra eu gente. Que agradeço, então, pelo convite, né? Muito obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, por intercessão de São José, pais do menino Jesus, a quem tanto ele fora obediente, e desça sobre você que é filho, você que é mãe, você que é pai, para que você possa cumprir os seus deveres e suas obrigações de filhos e também de pais, e que permaneça no seu coração e no coração da sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, um beijo. Primeiro momento ali, né? Nunca Obrigada, padre. Obrigado. Não, mas foi ótimo. Que bênção. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau.